Graças e paz, povo de Deus, povo abençoado. Meu nome é Carlos, estamos aqui na igreja do Ministério Caminho da Verdade. Está aqui comigo do meu lado o Levita Marcelo e o pastor César. Amém? Amém, graças e paz. O pastor César, 44 anos de ministério pastoral. Isso vai ter algo para ele. Ele fazer algumas perguntas. Amém. Manda lá. Fez a pergunta dela? Então, pastor, começa contando aonde o senhor começou, a sua história, né, o seu ministério. Faz quanto tempo que o senhor é pastor já? Conta para nós. Maravilha. Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos alegres porque estamos vivos. Cada dia que passamos aqui na terra, cada dia que nós levantamos, já começamos a levantar, nós damos graças a Deus pela noite de repouso que Ele nos concede e pedimos a bênção do Senhor para cada dia que Ele renova a nossa vida eterna. E louvamos ao Senhor Deus por servir a Ele. Um dia nós temos encontrado, meus irmãos, esse caminho e continuarmos nesse caminho maravilhoso, servindo a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Respondendo à pergunta dos irmãos, há 40, mais ou menos 4 anos atrás, nós conhecemos a Jesus Cristo através da nossa saudosa mãe, onde ela começou a frequentar a primeira igreja do Evangelho Quadrangular, na rua Minas Gerais, 922, onde está situada a primeira igreja do Evangelho Quadrangular. E até hoje é uma igreja muito bacana, passou por reformas e está ali a igreja. E na sequência, nós tínhamos ali o nosso saudoso pastor Marcílio José da Silva, que nos batizou, pelo qual ali também nos colocou no ministério. Nós tínhamos ali um ministério já de obreiros, passamos pela convenção e fomos nomeados ali pastor auxiliar e onde ficamos por muitos anos ali, aprendemos muitas experiências. E uma coisa importante citar aqui, meus irmãos, que a gente comparando os dias de hoje, naquela época, a gente via muito quebrantamento, a gente via milagres, tantos milagres parou, mas a gente via as pessoas sedentes da palavra de Deus. E uma das coisas que me chama a atenção, até os dias de hoje, nós temos pregado aqui e anunciado juntamente com o pastor Adilson, os caríssimos irmãos aqui, motivado, né? Anunciar a palavra, transmitir a palavra viva, palavra eficaz, palavra digna de todo arrependimento, palavra que permite a divisão da alma, das juntas e das verduras, como falou o nosso apóstolo Paulo, professor, um dos maiores pregadores depois de Jesus Cristo que já passou nessa terra. Muito bem. Na sequência, nós ficamos lá na primeira igreja por, eu não sei exatamente mencionar aqui por quantos anos, né? Foram longos anos, onde conheci lá a minha esposa, fazia parte do grupo também, e hoje, recentemente, hoje é dia 7, dia 5 nós completamos exatamente 44 anos de casado. 44 anos, temos um filho abençoado, um filho, 2 netos, e o nosso
a nossa expressão maior, eu diria para vocês, meus amigos, é aquela que vem da alma, do coração, que é a oportunidade, né? Eu chamo isso de um privilégio muito grande, que Deus tem nos concedido de ficarmos firmes até o dia de hoje. Eu e minha esposa, missionária, evangelista, estamos ministrando a palavra do Senhor, continuamos a nossa luta, a nossa caminhada, e assim vamos continuar juntos, porque a palavra de Deus ela nos ensina que nós temos que ficar firmes até o fim. Tá? Então não basta apenas a pessoa se batizar, ter um certificado de batismo, e depois sair, se distanciar dos caminhos do Senhor. Né? Jesus falou, aquele que for fiel até o fim, ele dará todas essas coisas referente ao reino de Deus. E eu vos serei por pai e ele me será por filho. Né? Então nós, mediante a santa palavra de Deus, entendemos que temos que permanecer firmes até o fim, ou até que o Senhor nos chame. Tá? Eu tenho certeza que o irmão tem a pergunta aí do meu testemunho, né? E vou, então, já terminar essa parte aqui, dizendo que nós passamos hoje também a fazer um trabalho missionário, um trabalho itinerante, onde, graças a Deus, a gente tem vários convites, fazemos parte de um conjunto gauchesco, maravilha, né? Vamos estar já ajudando aqui na nossa igreja, né? Fazendo um trabalho bonito, muito bacana, para a honra e glória do Senhor Deus. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Amém, meu irmão? Amém. A gente vai estar avisando do grupo que aqui o pastor fazia o convite do grupo, e ele conseguisse agendar um dia aqui, a gente vai estar avisando, né? Vamos avisar as irmãs do pessoal. Eu quero perguntar para o pastor, eu sei que o senhor conhece bem mais pastores do que eu, esses novos pastores que se frustram e param, voltam para o mundo. O senhor tem um conselho do que o senhor passou, o senhor nunca desviou, sempre continuou no caminho, para esses pastores que se formam talvez num impulso e desistem da caminhada. Eu tenho uma palavra para esses pastores, esses novos pastores, esses meninos novos, que se formam. Uma excelente pergunta, irmão Marcelo, homem de Deus. Tem sim, nessa caminhada ministerial, a gente aprendeu de tudo um pouco, né? A gente viu, né? Acompanhando muitos ministérios, muitos pastores que realmente, como a pergunta foi muito bem formalizada, que entraram para o ministério, pastor Adilson, mas entraram, eu entendo assim, a minha concepção é que esses pastores entraram no ministério de uma maneira aleatória, de uma maneira que não houve um chamado de Deus. A minha concepção é que uma pessoa que vai pregar o Evangelho, o irmão Marcelo, Carlos, né? Ele tem que ter, primeiramente, um chamado de Deus. Tem que ser escolhido e chamado, conforme a Bíblia. A Bíblia diz que nós somos chamados, né? Chamados e escolhidos. Então, aquele que é escolhido para o ministério, ele tem que se santificar, ele tem que aprender da palavra do Senhor, ele tem que ler a palavra do Senhor, né? E realmente ali buscar através do Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Santo de Deus que nos dá sabedoria, entendimento e nos fortalece e nos usa como instrumento. Nós somos apenas, meus amados, instrumentos da mão do Senhor. Então, o que eu diria para esses pastores que entram
pastores entram e daqui a pouco no ministério saem, né? Eu sou muito objetivo, meus irmãos, tá? Sempre fui. E, lamentavelmente, eu diria que esses pastores, entre aspas, aí, que vou sair, não passaram, em primeiro lugar, não passaram como instituto bíblico, não estudaram, né? Não tiveram uma base. E além de ser chamado escolhido, tem que ter uma base, tem que fazer um instituto teológico, bíblico, para que ele adquira conhecimento. Porque sem o conhecimento, a pessoa não desenvolve o ministério. E além disso, a pessoa que tem o chamado, ele tem que estar assim com o Espírito Santo. O Espírito Santo é nosso amigo, é nosso ajudador. É Ele que coloca palavras na nossa boca. Tá? É Ele que nos usa no momento de transmitirmos a palavra de Deus. Então, a pessoa que se sujeita a fazer parte do ministério, ele tem que ser uma pessoa diferente, muito mais diferente, para poder subir aqui no altar, né? E o altar é feito realmente para pessoas que têm sabedoria, pessoas que são usadas na mão de Deus, pessoas que Deus quer usar, né? E Ele faz isso de uma maneira fantástica, sabe, meus irmãos? Uma maneira extraordinária. Eu posso acrescentar aqui, né, com a permissão de vocês, nessa caminhada eu vi muitos milagres e prodígios, maravilhas que o nosso Deus tem feito e continua fazendo. A palavra de Deus, na palavra dele, ele diz que céus e terras passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Então, é o mesmo Deus que operava no passado, que opera hoje e há de operar muito mais ainda. Deus continua conosco, Deus continua nos abençoando, e os milagres, eu sempre digo assim, de maneira simples e objetiva, né? Que a cada minuto do relógio que se passa, no globo terrestre, no Brasil, no globo terrestre, são milhares de milagres que Deus tem operado através de Jesus Cristo, nosso Senhor, através do Santo Espírito de Deus, a todos aqueles que creem. A Bíblia diz: se você crê, você verá a glória de Deus. Ainda dentro da palavra, muito bem formalizado pelo nosso irmão Marcelo, né? Então, diria para esses pastores que foram apenas ungidos. Lá no passado a gente sabia que era assim, né? O sacerdote ungia aqueles que tinham mais qualificações para o ministério, e eles se tornavam ali, começavam uma caminhada na fé. Começavam bem como nós temos hoje, né? Os diáconos, os obreiros, né? Os evangelistas, e aí vai indo para frente, os auxiliares, pastores auxiliares, até que alcance uma estatura, como disse Paulo, de varão perfeito, né? E possa adquirir sabedoria, como falamos há pouco, do Espírito Santo de Deus, né? Que possa manejar bem a palavra do Senhor, né? Então eu diria o seguinte: a esses pastores que passaram, e se você tem realmente o chamado para o ministério, você volte, porque um dia você será cobrado. Amém. Aleluia, glória a Deus. Isso. Volte, consagre a sua vida, e se você pôs a mão no arado, diz a Bíblia, não volte para trás. Amém. Glórias a Deus. Aí o pastor, a resposta é muito bem colocada, né? Eu acho que se você está desviado, é hora de você parar e pensar e voltar para o caminho, né, pastor? Exatamente. Não pode deixar o caminho até o fim.
E é uma alegria para nós, pastor Adilson, amados irmãos, é uma alegria muito grande. A gente tem que ter alegria em servir a Deus, com alegria, né? Então, o que nós fazemos com alegria, porque Deus, Ele nos ama, e Ele nos amou de tal maneira. Está lá em João 3,16, que você talvez conhece, de cor salteados. Quando você abre a sua Bíblia, João 3,16, e vai ver a maior dádiva do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, do homem, da mulher, a sua imagem e semelhança, o Criador do universo, não somente do globo chamado Terra, mas do universo todo, cujo Senhor Deus está assentado sobre o universo, né? Ele nos dá esse privilégio que os anjos queriam ter, de pregar a palavra de Deus. Então serve para você aí que se afastou, deixou, né? Vou deixar para depois, deixar que os outros façam, né? Então Deus disse aos anjos: não preciso de vocês para essa obra na terra, eu tenho pessoas lá embaixo. Quem são essas pessoas? Somos nós. São aqueles que se dispõem, né, com a mão no arado, né, com a palavra de Deus, ganhar almas. Esse é o nosso intuito, né? Não é galgarmos as coisas desse mundo, as coisas mundanas, cara, as coisas que passam, adquirirmos uma falsa fé passageira, aquilo que passa, uma alegria passageira, não, mas eterna, né? Então, a nossa função, eu posso dizer, é ganhar as almas, é saquear as infernos, né? É levarmos as almas a conhecermos Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que Deus entregou em João 16, a maior dádiva de todas, que é enviar Jesus Cristo a este mundo. Ele enviou para salvar o homem do pecado, né? Porque nascemos sobre o pecado, mas Jesus veio para pagar o nosso preço muito alto da nossa salvação, né? E vale a pena eu citar aqui a palavra tão bonita que Paulo escreveu aqui. Não foi com coisas corruptíveis, meus irmãos. Não é coisas desse mundo. Não é dinheiro, não é prata, não é bom nome, viu, irmão? Na sociedade, se você tem bastante dinheiro lá, não importa. Deus, ele não olha para isso. Ele olha para o seu coração, para o seu coração, para o meu coração. É isso que ele quer, né? Então Paulo disse: não foi com coisas corruptíveis, aquilo que entrasse por hoje, né? Que vós fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por herança, por tradição, recebeste de vossos pais, mas sim como o precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, derramado, vertido naquela cruz do Calvário. É o sangue de Jesus Cristo que nos garante vitória. E ele, Jesus Cristo, quando esteve nessa terra, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo, portanto, você que nos ouve e pegou essa, vai pegar esta podcast. É Jesus Cristo e somente Ele que nos garante a salvação. Não procura outro, não existe. É só Ele. Ele é a porta estreita, o caminho, a verdade e a vida. Amém. Glórias a Deus. E quem tem Jesus no coração, nada tem mais do que alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É por Ele, essa alegria que nós temos. E nós estaremos encerrando esse podcast louvando, pastor César, eu e o Levita Marcelo. E a palavra em Salmos diz: algo bom e quão suave é dos irmãos em comunhão, que essa união nossa nunca cabe. Essa união que os discípulos, todos que conheceram Jesus, nunca cabe. Amém? Ele é maravilhoso, ele é fiel. Nós estaremos louvando, terminando esse podcast. Deus abençoe sua vida e toda a sua família. E fique
Fica com Deus, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Deus abençoe a todos. Ótimo final de semana.